Os jardins suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo realizadas pela cultura helênica. Eles são descritos com grande admiração por vários antigos autores. Descreveram como um notável feito de engenharia. A maravilha arquitetônica era uma pirâmide composta por 4 andares. Os próprios andares eram plataformas sobre colunas com altura de 50 côvados, ou seja, cerca de 27 metros. O andar inferior tinha o formato de uma estrutura irregular quadrilátero. Ao redor, para evitar que a água escoasse, a superfície de cada plataforma foi primeiro coberta com uma camada de junco misturado com asfalto natural. Em seguida, foram colocadas 2 fileiras de tijolos, construídas com argamassa de gesso, e placas de chumbo foram colocadas sobre ela para selar tudo. Sobre eles foi derramado solo fértil, onde plantaram sementes de vários tipos de grama, flores, arbustos, árvores e outros. A altura dos pisos proporcionava luz e espaço suficientes para as plantas. A pirâmide era uma colina sempre florescente. Os jardins erguiam-se em degraus, e entre eles havia degraus cobertos com pedras rosa e brancas. As próprias plataformas pareciam terraços, cada um dos quais era um jardim independente. É daí que vem o nome popular, jardins suspensos. O melhor é que todos os terraços formavam um todo. Ao longo do seu rebordo exterior corriam trepadeiras e cipós, que continuavam até o terraço seguinte, unindo todos os jardins num único conjunto de árvores, arbustos, sebes e alamedas floridas. No interior das colunas que sustentavam as plataformas, foram construídas tubulações, por onde a água do Eufrates era transportada dia e noite até o terraço superior, de onde corria em riachos e pequenas cachoeiras e regava as plantas dos andares inferiores. As espécies de plantas mais incríveis e raras floresceram nestes jardins fabulosos. Dia e noite, escravos ou trabalhadores com vasos de couro giravam a roda d'água e regavam os jardins suspensos com água do Eufrates. Os jardins frescos e sombreados, ecoando com o som da água, pareciam um verdadeiro milagre na terra arenosa e quente da Babilônia. Uma das lendas antigas que sobreviveu até hoje afirma que os jardins suspensos, juntamente com um palácio espetacular conhecido como o Milagre da Humanidade, foram construídos pelo rei da Babilônia Nabucodonosor II, portador do cetro, entre 605 a 562 a.C. A criação dos jardins também é atribuída à lendária rainha Semiramis. Por esta razão, são chamados de Jardins Suspensos de Semiramis, como um nome alternativo. Existem várias teorias sobre a existência da própria rainha. Algumas delas compartilham que ela realmente não existiu, mas foi uma projeção mítica do verdadeiro governante da Babilônia, Shmur-Amate. No entanto, ela historicamente alcançou sucessos muito mais modestos do que os atribuídos a Semiramis. Babilônia, a queda da cidade mais rica de todos os tempos. Os jardins suspensos são o único concorrente na categoria das 7 maravilhas do mundo, cuja localização verdadeira e exata permanece um mistério até hoje. Nenhum texto babilônico foi encontrado em que lemos sobre os jardins, e nenhuma evidência arqueológica clara foi ainda encontrada na própria Babilônia. Isso leva os pesquisadores a construir 3 hipóteses principais. A hipótese 1 sugere que eles são puramente míticos, e as descrições encontradas em textos gregos e romanos antigos, incluindo os de Estrabão, Diodoro Sículo e Quintus Curtius Rufus, recriam o ideal romântico de um jardim oriental. A segunda hipótese sugere que eles eram reais e estavam localizados na Babilônia, mas foram destruídos por volta do 1º século depois de Cristo. A terceira hipótese sugere que a lenda é na verdade sobre o jardim muito mais elaborado que o rei assírio Senaqueribe, 704 a 681 a.C., construiu em sua capital, Nínive, no rio Tigre, perto da moderna cidade de Mosul. Agora vamos seguir o rastro da verdade, procurando primeiro evidências e descrições na literatura clássica. Comente aí e dê sua opinião. Qual teoria você acha que é a mais confiável? As descrições da Babilônia que sobreviveram de alguma forma até hoje vêm de apenas 5 autores. No entanto, estes autores descrevem as dimensões dos jardins suspensos, o seu desenho geral e métodos de irrigação, e por que foram construídos. Flavius Josephus, 37 a 100 d.C., citou Berossus, um sacerdote babilônico de Marduk, ao fazer uma reportagem sobre os jardins. Ele falou dele em uma obra por volta de 290 a.C. Esta é também a primeira menção conhecida aos jardins. Beroso fala do reinado de Nabucodonosor II, e é na verdade a única fonte primária que atribui especificamente a este rei a construção dos jardins suspensos.
No seu palácio construiu muros altíssimos sustentados por pilares de pedra e plantou o que se chamou de Pencil Paradise, enchendo-o de todo tipo de árvores e fazendo com que a vista parecesse a de uma montanha. Diz a lenda que ele fez isso por sua rainha, que tinha saudades da vegetação de sua cidade natal, Diodoro Sículos, por volta de 30 a 60 a.C. Provavelmente se baseou em textos do século IV a.C., bem como os de Cleitarco, um historiador de Alexandre, o Grande. Segundo Diodoro, os jardins foram obra de um rei assírio. Ele descreve o jardim em detalhes e afirma que ele tem formato quadrado. Foi organizado em níveis, com a galeria superior tendo 50 côvados de altura. As paredes de tijolos tinham 22 pés de espessura. As fundações das seções escalonadas eram suficientemente profundas para permitir o crescimento das raízes até das árvores maiores. E os jardins eram regados pelo vizinho Eufrates. Disse que Quintus Curtius Rufus, século I d.C., usou as mesmas fontes que Diodoro. Ele diz que os jardins foram construídos sobre uma cidadela com 20 estádios de circunferência. Mais uma vez, um rei assírio construiu-o para a sua rainha, porque ela sentia falta da sua casa. O relato de Estrabão, antigo geógrafo, historiador e viajante grego e romano, 64 a.C. a 21 d.C., é provavelmente baseado no relato perdido de Onesícrito do século IV a.C. Ele descreve que os jardins eram irrigados com a ajuda de um parafuso de Arquimedes que trazia a água do Eufrates, evidências da existência histórica. A falta de documentos nas fontes babilônicas modernas nos faz pensar se os jardins suspensos realmente existiram ou foram apenas fruto de uma criação poética. Existem muitos escritos detalhados sobre as façanhas de Nabucodonosor II, mas não mencionam um único jardim. No entanto, acredita-se que os jardins ainda existiam quando escritores posteriores os descreveram. Acredita-se também que alguns desses relatos vieram de pessoas que visitaram a Babilônia. Até o momento, nenhuma evidência arqueológica dos jardins suspensos foi encontrada na Babilônia. É possível que existam abaixo do Eufrates, mas neste momento as atividades arqueológicas não podem ser realizadas ali com segurança. Durante o reinado de Nabucodonosor II, o rio corria a leste de sua posição atual. Alguns estudiosos expressaram dúvidas de que Beroso possa ter atribuído os jardins a Nabucodonosor, segundo por razões políticas, e emprestado a lenda de outro lugar, identificação com os jardins de Senaqueribe em Nínive. A pesquisadora de Oxford, Stephanie Daly, nos oferece a hipótese de que os jardins suspensos da Babilônia são, na verdade, os jardins bem descritos e documentados, construídos pelo rei assírio Senaqueribe, que governou entre 704 e 681 a.C. Eles faziam parte do seu palácio em Nínive. Segundo Daly, os dois locais foram confundidos ao longo dos séculos, e os belos jardins do palácio de Senaqueribe foram atribuídos à Babilônia e a Nabucodonosor II. Ela encontra apoio para suas afirmações em escavações arqueológicas que revelaram vestígios de um extenso sistema de aquedutos que remonta à época de Senaqueribe. Daly sugere que apenas parte de um sistema de canais de irrigação de 80 quilômetros de extensão foram descobertas barragens e aquedutos, graças aos quais a água era transportada para Nínive, usando parafusos de água para elevá-la ao nível superior dos jardins. Daly também encontra apoio para suas palavras em avanços recentes na análise de antigos textos acadianos. Seus pontos-chave são o nome Babilônia, que se traduz como Portão dos Deuses, é um nome dado a várias cidades da Mesopotâmia. Senaqueribe renomeou os portões da cidade de Nínive com nomes de deuses, sugerindo que ele pretendia que sua cidade fosse considerada Babilônia. Apenas Flávio Joséfo nomeia Nabucodonosor II como o rei que construiu os jardins. Mas Nabucodonosor II nos deixou uma rica coleção de notas nas quais não há menção a trabalhos de jardinagem ou engenharia. Diodoro Sículos e Quintus Curtius Rufus apontam para um rei assírio, ao contrário de Nabucodonosor II. Senaqueribe deixou ricos relatos escritos e há evidências arqueológicas de sua tecnologia hídrica. Outra evidência é encontrada no fato de que seu neto, Assurbanipal, retratou o jardim maduro em painéis esculturais nas paredes de seu palácio. Senaqueribe chamou seu palácio e jardim de uma maravilha para todas as nações. Ele descreve a construção e operação de parafusos para levar água ao seu jardim. O jardim do rei Senaqueribe é conhecido como um oásis durante todo o ano, com uma vegetação incrível que se destaca da paisagem empoeirada do verão. Mas voltemos aos painéis escultóricos das paredes de Assurbanipal, que mostram o jardim na sua maturidade.
Um dos painéis escultóricos originais e um desenho de outro estão guardados no Museu Britânico, mas nenhum dos artefatos está em exibição pública. O que chama a atenção neles são propriedades citadas por diversos autores. Partes do Palácio de Senaqueribe foram escavadas por Austin Henry Layard em meados do século XIX. A planta de sua cidadela mostra contornos que correspondem às descrições do Jardim de Senaqueribe, mas sua localização não foi confirmada. Infelizmente, uma investigação mais detalhada e aprofundada não é possível, porque a área é usada como base militar. Irrigar tal jardim exigiria um abastecimento de água análogo ao da cidade de Nínive. O sistema de canais se estendia por mais de 80 quilômetros nas montanhas próximas. Senaqueribe estava orgulhoso das tecnologias que utilizou e as descreveu detalhadamente em suas anotações. Aprendemos com eles que havia eclusas automáticas no curso superior do rio Bavian, Rines. O enorme aqueduto que atravessa o vale perto de Jeruan foi construído com mais de 2 milhões de pedras esculpidas, unidas por arcos de pedra e cimento à prova d'água. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, de uma grande distância eu comandei para dirigir um aqueduto perto de Nínive, reunindo as águas através de vales íngremes. Construí um aqueduto de blocos de calcário branco e fiz esta água fluir ao longo dele. Quais eram as plantas deste jardim mítico? Podemos compreender melhor isto através da representação de jardins em obras de arte. Deles sabemos que havia flores desabrochando, frutos maduros, cascatas jorrando e terraços de vegetação luxuriante. Outra fonte onde encontramos informações sobre o potencial da flora e da fauna dos jardins é a literatura babilônica, as tradições e as características ecológicas da região. Com base nisso, os jardins podem apresentar plantas como Olea europaea, Sidonia oblonga, Pyrus communis, Ficus carica, Prunus dulcis, Vitis vinifera, Fênix dactilífera, Tamarix afila e Pistácia atlântica. As espécies de plantas importadas que provavelmente estavam presentes nos jardins incluem cedro, cipreste, ébano, romã, ameixa, pau-rosa, terebinto, zimbro, carvalho, freixo, abeto, mirra, nogueira e salgueiro. Será que uma confusão tão incrível é realmente possível em relação aos chamados jardins suspensos? Ou foi apenas uma competição pelos exuberantes jardins do palácio? Foi tudo apenas um mito ou realidade histórica? Estas são apenas perguntas que esperamos que sejam respondidas com o tempo. Não se esqueça de nos apoiar compartilhando este vídeo, dando o seu like e se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo.